O livro do Apocalipse de Abraão está em conexão com o que Deus fala no Antigo e no Novo Testamento. Este livro fala sobre Abraão adorar o Deus eterno e rejeitar a idolatria de seu pai Tera. O livro também aborda sobre Azazel, que é o diabo, e sei que existe no livro de Enoque um anjo caído que se chama Azazel, dos 200 sentinelas, cuja rebelião aconteceu antes do dilúvio. E esse Azazel é o que mais se assemelha com as atitudes de Satanás. Saiba que existe diferença entre estes dois anjos caídos, mas o diabo, no livro de Abraão, é chamado de Azazel, pois a história de Abraão acontece depois do dilúvio, onde os anjos da terceira rebelião, incluindo o próprio Azazel, já estão presos debaixo da terra. E se esse Azazel da terceira rebelião está preso, quem é o Azazel que aparece no livro de Abraão? O Azazel que aparece no Apocalipse de Abraão é o próprio diabo, e isso vai ficando mais claro quando lemos o livro. Ainda tenho que fazer uns ajustes, irmãos, a respeito do estudo das três rebeliões dos anjos, porque existe uma ordem correta dessas rebeliões. Porque a primeira rebelião foi a do diabo e seus anjos antes da fundação do mundo, e a segunda rebelião foi a dos sete anjos que se rebelaram contra Deus, os quais estão aprisionados no alto. Já a terceira rebelião aconteceu antes do dilúvio, onde os 200 sentinelas se relacionaram sexualmente com as mulheres, e por isso eles foram acorrentados debaixo da terra, não alcançando socorro de Deus, conforme diz o escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 2. O livro de Abraão, ele também vai abordar sobre a quantidade de céus que existe, que no total são 7 céus. Esse livro fala sobre o povo de Israel e sobre a idolatria de Israel, fala sobre o jardim do Éden, Adão e Eva, o fruto que não deveria ser comido, a primeira vinda de Cristo para morrer pelos homens, a grande tribulação, o mistério das 12 horas e a segunda vinda de Cristo para salvar os seus escolhidos e condenar os ímpios. Esse livro tem bastante revelação que acrescenta mais entendimento nos livros de Deus, os quais conhecemos. Nos capítulos 1 ao 7, a gente pode ver o assunto que é abordado sobre Abraão e seu pai Tera. E a gente pode ver também o verdadeiro Deus e os ídolos. E quando nós vamos no capítulo 7, nos versos 9 ao 12, vemos Abraão dizendo ao seu pai o seguinte: Ouve isto, meu pai Tera, pois vou anunciar-te o Deus que tudo tem criado, não àqueles que consideramos como deuses. Onde está ele então? O que é ele? Quem deu vermelho ao céu, ouro ao sol e claridade à lua e às estrelas? Quem secou as terras no meio das muitas águas? Quem colocou a ti mesmo no mundo? Quem veio em meu socorro na confusão do meu pensamento? Que Deus por si mesmo possa se nos revelar. E quando a gente vai no capítulo 8, versos 1 ao 5, vai dizer: Enquanto eu falava essas coisas a meu pai, no pátio da minha casa ouviu-se a voz de alguém que era muito forte, vinda do céu, em meio a um turbilhão de fogo, e chamou: Abraão, Abraão. E eu respondi: Aqui estou. Ele disse: Tu procuras o Deus dos deuses, o Criador, no íntimo de teu coração. Eu o sou. Afasta-te de teu pai Tera, abandona a casa para que tu não encontres a morte nos pecados da tua casa paterna. Encaminhei-me para a saída, não havia ainda chegado ao portão do pátio, quando aconteceu um tremendo estalo de trovão, com fogo caindo do céu, que queimou a meu pai, sua casa e tudo quanto nela se encontrava, até o chão, a 40 côvados de profundidade. Abraão, a gente vai ver, irmãos, que Abraão fala sobre o verdadeiro Deus, o qual criou todas as coisas. E após isso, do céu veio uma voz muito forte, a qual falou com Abraão. E essa voz disse que Abraão procurava a Deus, no íntimo do coração dele. E essa voz disse: Eu o sou. E o fogo queimou a casa do pai de Abraão. Veja que o Senhor, o qual falou com Abraão, é o Senhor Jesus Cristo. E a prova disso está no Evangelho de João, no capítulo 8, onde o Senhor Jesus conversa com os judeus. E Jesus disse: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Veja que o Senhor Jesus
no seu ministério terreno, ele falou que ele é. E nisso vemos que ele é Deus Filho. E ele tinha em mente o Apocalipse de Abraão. E nessa conversa que ele tem com os judeus, ele fala sobre Abraão, o pai da fé. E quando a gente vai no capítulo 9, versos 1 ao 9, vai dizer: Veio então uma voz dizendo-me por duas vezes: Abraão, Abraão. Eu respondi: Aqui estou. Ela falou: Eu o sou. Não temas, pois anteriormente aos mundos, eu sou um Deus forte que outrora criou a luz do mundo. Eu sou teu escudo, eu sou teu amparo. Vai e separa para mim uma novilha de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, uma ovelha de 3 anos, uma rola e uma outra pomba. Oferece-me um sacrifício perfeito. Nessa oferenda vou mostrar-te a idade do mundo e revelar-te-ei inúmeros segredos. Tu verás grandes coisas, tais que até agora nunca viste, porque suspiraste por mim, e eu te escolhi por meu bem-amado. Resguarda-te, porém, dos alimentos que procedem do fogo, da bebida de vinho e da unção do óleo, por 40 dias. Só depois disso oferecer-me-ás o sacrifício, conforme te ordenei, no lugar que eu te indicar, no alto de uma montanha. Então eu te mostrarei a constituição dos tempos, criados por minha palavra. Depois dar-te-ei conhecimento daqueles que ainda virão, e que hão de trazer o bem ou o mal às gerações dos homens. Observe que no capítulo 9, irmãos, o Senhor Jesus fala com Abraão. E o Senhor Jesus diz para Abraão oferecer o sacrifício perfeito. E diz que nessa oferenda ele mostrou para Abraão a idade do mundo e inúmeros segredos, grandes coisas, tais que Abraão nunca tinha visto. E isso está ligado com o que diz em Apocalipse de Baruque, onde o Senhor, falando com o profeta Baruque, afirma que mostrou a Nova Jerusalém, cidade que Deus criou antes da fundação do mundo, para Abraão naquela noite entre as oferendas partidas ao meio, conforme diz no Apocalipse de Baruque. E isso está nos mostrando que o livro do Apocalipse de Abraão é inspirado por Deus, pois o Apocalipse de Baruque é inspirado pelo Senhor também. E quando a gente vai no capítulo 10 do Apocalipse de Abraão, vemos que um anjo chamado Javel, o qual disse para Abraão: Do Senhor eu recebi o nome de Javel, e eu movimento tudo o que comigo existe no sétimo plano, abaixo do firmamento. O meu poder procede desse nome indizível que está em mim. Cabe a mim também impedir, segundo a sua palavra, que os seres vivos querubínicos se lancem ameaçadoramente uns contra os outros, e aos portadores do seu trono devo instruir no canto da 7ª hora noturna dos homens. Cabe também a mim colocar Leviatã sob freios. As ameaças e os ataques daquele réptil estão sob a minha vigilância. Também compete a mim acabar com o Hades, mundo dos mortos, e exterminar aqueles que se fixam nos mortos. Sou também aquele a quem foi ordenado incendiar a casa de teu pai, junto a ele próprio, porque tributava adoração aos mortos. Fui agora enviado a ti para abençoar-te, e para abençoar a terra que para ti reservou o Eterno, a quem invocaste. Por amor a ti, dirijo agora os meus passos sobre a terra. Abraão, vamos, anda sem temor, alegra-te e exulta. Eu estou contigo, porque o Eterno preparou para ti uma glória sem fim. Pois vai e cumpre o sacrifício que te foi ordenado. Eu fui designado para estar contigo e com a geração que de ti procederá. E junto comigo abençoa-te também Miguel eternamente. Tem confiança, vai. Veja que a fala dele, desse anjo Javel, nos lembra Daniel de capítulo 10, onde aparece um homem vestido de linho, o qual fala com Daniel e o fortalece. E tanto esse homem vestido de linho quanto o anjo Javel estão apontando para o Senhor Jesus Cristo, em Apocalipse de capítulo 1. E o interessante é que tanto em Daniel como no livro de Abraão menciona o arcanjo Miguel. E quando a gente vai em Apocalipse de Abraão, no capítulo 11, versos 1 ao 5, vai dizer: Abraão ele vai dizer: Então, recuperando-me, eu vi aquele que me segurava pela mão direita e que me havia posto sobre os pés. Seu corpo assemelhava-se a uma safira, sua face a um crisólito. Os cabelos de sua cabeça eram como a neve, o diadema de sua cabeça era como o arco-íris, e sua vestimenta semelhante à púrpura. Na sua mão direita portava um cetro. Ele dirigiu-me a palavra e disse: Abraão. Eu respondi: Aqui estou eu, teu servo.
Ele falou: Não te assustes nem com o meu olhar, nem com as minhas palavras, para que não se perturbe o teu espírito. Agora vem comigo. Eu caminharei contigo, permanecendo visível até a hora do sacrifício. Mas terminando o sacrifício, ficarei invisível para sempre. Veja que esse anjo Javel, ele estava com Abraão. Observe que o anjo Javel está apontando para Cristo em Apocalipse 1 e em Apocalipse 19. Observe que o anjo tinha cabelos brancos como a neve, tinha diadema na sua cabeça, que era como arco-íris, e a sua vestimenta semelhante à púrpura, o vermelho. E na sua mão direita portava um cetro. Ou seja, esse anjo, ele está apontando, meus irmãos, para o Senhor Jesus Cristo. Porque Cristo tem cabelos brancos como a neve, em Apocalipse de capítulo 1. E quando a gente vai em Apocalipse 19, a gente vai ver que Jesus, ele está voltando e ele está com o seu manto tinto de sangue. E ele governará as nações com o cetro de ferro. E quando a gente vai em Apocalipse de Abraão, no capítulo 12, versos 1 ao 9, vai dizer, Abraão ele vai dizer, Assim nós partimos e juntos permanecemos durante 40 dias e 40 noites. Não comi pão nem bebi água, porque o meu alimento era contemplar o anjo que estava comigo, e a minha bebida era a sua palavra. Assim chegamos à montanha de Deus, o Horebe famosíssimo. Eu falei ao anjo, ó tu, cantor do eterno, nenhuma oferenda eu trago comigo, nem vejo sobre a montanha um altar. Como poderei eu aqui realizar um sacrifício? Falou-me ele, olha ao teu redor. Então, voltando-me, vejo que por trás seguiam-nos todos os animais predeterminados para o sacrifício: a novilha, a cabra e a ovelha, a rola e a outra pomba. Disse-me o anjo, Abraão, e eu respondi, aqui estou. E ele falou, abate os animais do sacrifício, parte-os em duas metades. Coloca-as lado a lado. As aves, porém, essas não ferirás. Confia as vítimas aos homens que eu te indicarei, quando aqui estiverem ao teu redor. Eles constituem o próprio altar sobre a montanha, para oferecerem aqui um sacrifício ao Eterno. Dá-me, entretanto, a rola e a outra pomba. Vamos subir nas asas dos pássaros, para permitir que vejas o céu, a terra, o mar, os abismos, as entranhas da terra, o jardim do Éden, seus rios, enfim, o mundo inteiro em sua órbita e sua plenitude. Tudo haverás de ver. Observe que Abraão ficou 40 dias e 40 noites com o anjo. Ele não comeu e nem bebeu, porque a sua comida era contemplar o anjo e a sua bebida era a palavra do anjo. Veja que Abraão ele abateu os animais que deviam ser abatidos e os parte em duas metades, os quais foram ditos pelo anjo, confirmando o que o Apocalipse de Baruque diz. E o anjo diz que Abraão verá o céu, a terra, o mar, os abismos, as entranhas da terra, o jardim do Éden, seus rios, enfim, o mundo inteiro em sua órbita e sua plenitude. E quando a gente vai em Apocalipse de Abraão, no capítulo 13, versos 1 ao 15, vai dizer, Eu cumpri tudo, de acordo com as palavras do anjo, entregando aos anjos que compareceram junto de nós os animais esquartejados. Os pássaros, todavia, foram tomados pelo anjo Javel. Entretanto, eu esperava pelo sacrifício vespertino. Então pousou sobre os cadáveres um animal alado impuro, e eu o afugentei. Falou-me então o animal impuro. O que fazes tu, Abraão, nestas alturas sagradas, onde não se come, nem se bebe, e onde não existe alimento humano algum? Onde, porém, aqueles anjos destroem cada coisa pelo fogo, e a ti mesmo hão de queimar? Abandona o homem que está contigo e foge, porque se ascenderes às alturas, ali eles te aniquilarão. Enquanto eu ouvia a voz daquela ave, falei ao anjo: O que significa isso, meu senhor? E o anjo disse: Isto é impiedade, isto é Azazel. Então o anjo disse ao pássaro: Sobre ti caia o opróbrio, Azazel, porque a parte de Abraão está no céu, a tua, porém, está na terra. Se a esta escolheste, e a ela preferiste para a morada da impureza, o eterno e forte Senhor fez de ti um habitante da terra. E por teu intermédio acontece todo espírito mau da mentira, da ira e da discórdia nas gerações
dos homens sem Deus. Porque Deus, o Eterno, Poderoso, não permitiu que os corpos dos justos fossem entregues às tuas mãos. Somente através deles é que deveria ser assegurada a vida dos justos e a perdição dos impuros. Escuta, amigo, tem vergonha diante de mim, porque não possuís o poder de tentar a todos os piedosos. Afasta-te deste homem, não poderás pervertê-lo, porque ele é teu inimigo, inimigo também de todos aqueles que te seguem e que amam aquilo que é do teu agrado. Pois olha, as vestes que foram tuas no paraíso, a ele foram reservadas, e a corrupção que era dele recaiu sobre ti. Observe que no capítulo 13 do Apocalipse de Abraão aparece Azazel, e esse Azazel é o diabo. Veja que ele aparece para desviar Abraão, e Abraão pergunta para o anjo, Javel, sobre quem é esse animal alado impuro. E o anjo disse que esse animal alado impuro é a impiedade. Observe que o anjo diz que a parte de Abraão está no céu, porém a do diabo está na terra. Veja que todos aqueles que têm fé em Cristo são filhos de Abraão. E se são filhos de Abraão, eles têm também a sua parte no céu. Veja que Azazel é o espírito maligno que atua nos filhos da desobediência, conforme diz em Efésios de capítulo 2. E o anjo Javel ele prossegue dizendo que existe os que são do maligno, mas existe os que não são do maligno. O anjo diz que as vestes que foram de Azazel no paraíso, a Abraão foram reservadas, e a corrupção de Abraão recaiu sobre Azazel. E nisso, meus irmãos, tem bastante revelação, porque Azazel, a gente está vendo aqui que ele foi um anjo que estava no Éden, o paraíso. E quando a gente vai em Ezequiel, vemos o querubim que guardava o jardim do Éden. E sabemos que esse querubim é o próprio diabo. E se esse querubim é o diabo, então Azazel é o querubim caído. E ele perdeu o jardim do Éden. E se Abraão terá as vestes santas que o diabo usava no Éden, isso significa que todos os que são da fé em Cristo terão também as vestes que Abraão terá. Já a parte que fala que a corrupção de Abraão recaiu sobre Azazel tem bastante revelação, porque quando nós vamos no livro da lei, em Levítico, vemos que existe o dia da expiação. Lá tem dois bodes. O bode que tinha o sangue derramado a favor de Israel, porém tinha um outro bode, que é o bode para Azazel. Infelizmente, existem traduções erradas que diz que esse bode é o bode emissário, ocultando a revelação do texto. Mas na tradução hebraica, que está correta, diz que esse bode é o bode para Azazel. E sobre esse bode, o sumo sacerdote confessava todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados. E o bode levava sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária. E um homem soltava o bode no deserto. Veja que o sumo sacerdote pegava o sangue do bode imolado e trazia o sangue para dentro do Santo dos Santos, uma vez por ano, a favor da expiação de Israel. E após a sua saída do Santo dos Santos, ele ia até o bode, que é o bode para Azazel, e sobre o bode ele confessava as iniquidades e as transgressões de Israel. E esse bode vivo era levado para a terra solitária do deserto. Veja que o bode que era imolado, cujo sangue era levado até o Santo dos Santos, por meio do sumo sacerdote, representa Cristo que morreu pelos pecados dos eleitos e do mundo inteiro. Já o sumo sacerdote, com o sangue do bode, entrando no Santo dos Santos, representa Cristo, o sumo sacerdote da nova aliança, o qual, pelo seu sangue, entrou no céu uma vez para interceder por nós diante de Deus. E quando o sumo sacerdote saía do Santo dos Santos, com os pecados do povo de Israel purificados, representa Cristo voltando, trazendo a purificação dos pecados da igreja, cuja purificação é a redenção dos nossos corpos. Já o bode para Azazel representa o diabo. E por que o texto diz que o bode é para Azazel? Veja que em Enoque diz que Azazel, o anjo de outra rebelião, foi aprisionado debaixo da terra, mas no grande trono branco ele será lançado no lago de fogo. E esse anjo foi o que mais teve atitudes assemelhadas com Satanás.
E assim como Azazel foi aprisionado debaixo da terra, assim também acontecerá com o diabo. E assim como Azazel será lançado no lago de fogo, o diabo será lançado no lago de fogo. Saiba que Cristo, ele levou sobre si as nossas iniquidades. E ele é o que apaga as transgressões da igreja e nos livra da condenação. Mas ele, irmãos, não é o bode para Azazel. E assim como Israel teve os seus pecados transferidos para o bode, para Azazel, assim também os nossos pecados serão transferidos para o diabo, o qual será corretado e lançado para o abismo que fica debaixo da terra, e depois será lançado com todos os nossos pecados no lago de fogo. E nisso vemos que ele será condenado com a mesma condenação que ele, por causa da sua inveja pelo homem, planejou para nós. E por isso que o anjo diz que a corrupção de Abraão recaiu sobre Azazel. E quando a gente vai em Apocalipse de Abraão, no capítulo 14, versos 1 ao 13, vai dizer: O anjo falou-me, Abraão. Eu respondi, aqui estou, teu servo. Ele disse, saibas desde este momento que o Eterno te escolheu. Ele, a quem tu amas. Tem ânimo, usa agora do poder na forma como te ordeno contra aquele que injuria a verdade. Sim, como poderia eu deixar de insultar aquele que espalhou pela terra os segredos do céu e que se rebela contra o Todo-Poderoso? Dize-lhe, sejas tu o carvão aceso do forno sobre a terra. Vai-te agora, Azazel, para os campos desertos do mundo. A tua parte é o reinado sobre aqueles que contigo estão, aqueles que outrora nasceram com as estrelas e as nuvens. Também sobre os homens que são a tua herança, que da tua existência procederam. Pois a prática da justiça é tua inimiga. Desaparece da minha presença em nome da tua danação. Então eu pronunciei as palavras do anjo conforme a sua instrução. Depois ele falou: Abraão. Eu disse: Aqui estou, teu servo. Disse o anjo: Ah, e não lhe respondas de forma alguma, porque Deus tem outorgado a ele o poder sobre aqueles que lhe respondem. Então o anjo pela segunda vez me disse: Não lhe des resposta alguma, por mais que ele te dirija a palavra, para que não venha a sua vontade a prevalecer sobre ti. Foi-lhe dada pelo Deus eterno uma vontade forte. Não discutas com ele. Eu cumpri conforme o anjo me ordenou, e por mais que ele me tenha interpelado, não lhe retruquei nada, absolutamente. Observe que quando o anjo diz que o reinado de Azazel é sobre os homens que são da herança dele, que da existência de Azazel eles procederam, Isso não quer dizer que esses homens são filhos literais do diabo, mas quer dizer que eles, por causa das más obras, são filhos espirituais do diabo. O anjo Javel diz que Azazel espalha os segredos do céu na terra e que ele se rebela contra Deus. Observe que tanto o diabo, que é o Azazel neste livro, quanto o Azazel que está preso debaixo da terra, têm obras semelhantes, porque o Azazel que está aprisionado debaixo da terra, ele revelou os segredos do céu aos homens antes do dilúvio. Já o diabo também espalhou pela terra os segredos do céu. E nisso vemos que os dois anjos têm obras malignas semelhantes. E esta, meus irmãos, foi a parte 1 sobre o livro do Apocalipse de Abraão. Peço que, se você não leu este livro, leia, porque isso lhe ajudará a entender melhor o que é abordado nesta parte 1 e numa outra parte que, se Deus permitir, eu vou postar no canal. Esse foi o estudo, meus irmãos. Que Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.